Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo a gente vai resolver a questão 1.3, a letra C, da nossa unidade 1 da disciplina de sinais de sistemas, tá? Então essa questão ela quer que a gente determine a energia total e a potência média, é o nosso E infinito e P infinito, nesse caso para esse sinal aqui, ó, x3 de t, que é igual a cosseno de t, tá? Então vamos para a resolução. A gente tem aqui então, né, o nosso x de t, que é igual a cosseno de t. E aí lembrando que a fórmula para encontrar essa nossa energia total, né, o E infinito, ela é essa integral aqui, ó, integral de menos infinito até mais infinito, do módulo de x de t ao quadrado, então o módulo do cosseno de t ao quadrado, d de t. Então é uma integral, né, que a gente vai ter que resolver. No caso, a integral que a gente tem que resolver, substituindo no lugar do x de t pelo cosseno de t, é para resolver essa integral aqui. Então, a primeira observação que a gente tem que fazer é o módulo de um número elevado ao quadrado, no nosso caso aqui, né, seria o módulo de uma função elevada ao quadrado, que é a nossa função cosseno de t, é a própria função elevada ao quadrado, tá? Isso só não seria verdade se a gente estivesse trabalhando com número complexo. Como ele é um número real, o módulo de cosseno de t ao quadrado é igual ao cosseno de t elevado ao quadrado. Então, o módulo, nesse caso, ele não faz diferença. Sempre que o número for um número real, se você fizer o módulo elevado ao quadrado, é o mesmo que fazer o número elevado ao quadrado. Então, isso sempre vai ser verdadeiro para números reais. Ou seja, né, não seria verdadeiro, a gente teria que olhar para o módulo com mais calma se a gente estivesse lidando com um número complexo. Significa dizer que seria um número que tem parte imaginária. A gente está com uma função real, cosseno de t. Então é o próprio cosseno ao quadrado de t. Bem, uma forma de resolver essa integral não é a única, tá? Uma abordagem seria a gente fazer a substituição trigonométrica. Aqui eu vou fazer uma outra abordagem, tá? Que seria fazer a substituição no lugar do cosseno ao quadrado de t, eu substituir por esse termo daqui. 1 mais cosseno de 2t dividido por 2. Dá pra saber, dá pra procurar isso na internet, pra quem não lembra, mas isso daqui, na verdade, é um algebrismo em cima daquelas propriedades de funções trigonométricas. Mas o ideal é mesmo vocês terem uma tabela, alguma coisa já pronta, para vocês não perderem muito tempo resolvendo essas integrais. O fato é que, depois que a gente fez essa passagem daqui para cá, que é uma forma de solucionar, a gente pode agora facilmente, né, entre aspas, né, tem que lembrar de integral, mas a partir daqui a gente consegue resolver essa integral teoricamente mais fácil do que resolver essa daqui, né? Isso daqui, ó, só para dividir, ficar mais fácil de ver, isso aqui é a mesma coisa que fazer 1 sobre 2 mais cosseno de 2t sobre 2. Então tá aqui, ó, integral de menos infinito a mais infinito de 1 sobre 2 mais cosseno de 2t sobre 2. Lembrando que isso daqui é uma constante em relação a t, né? A integral da constante é a própria constante vezes t. Então, se isso daqui fosse 3, a resposta seria 3t. Se fosse 1 sobre 5, seria t sobre 5. Como é 1 sobre 2, vai ser t sobre 2. Então, repara que a constante é a mesma, né? Só que no lugar do 1 eu coloquei o t. Se aqui fosse 5 sobre 2, seria 5t sobre 2. Beleza? Então, resolvi a integral desse termo. Agora a gente tem que fazer a integral desse termo daqui. E aí tem que lembrar que integral de cosseno é seno, tá? Então, se fosse cosseno de t, a integral seria seno de t. Só que o problema é que é cosseno de 2t. Então, isso daqui vai ter que dar seno de 2t dividido por 2, tá? Então, aparece um termo dividido por 2 aqui. Mas como já tinha um 2 aqui no denominador, 2 vezes 2 deu 4. Então, essa foi a conta que a gente fez. Se fosse cosseno de 3t, seria o resultado seno de 3t dividido por 3. E aí o 3 com esse 2 daria 6 aqui. Se fosse cosseno de 10t, daria seno de 10t dividido por 20. Seria dividido por 10 vezes o 2, que já aparece aqui, dá 20, tá? Então, nesse exemplo, a gente chegou nesse resultado dessa integral. A partir daqui, já dá para ver que esse resultado vai dar infinito, tá?
E eu vou explicar para vocês por quê. Ele dá infinito pelo seguinte. Se você substitui aqui por t, isso daqui vai dar infinito, certo? Só que depois você vai fazer um menos, né? Porque a integral definida é ele, né, substituindo por infinito, menos substituindo por menos infinito. E aí, olhando só para o termo t sobre 2, esquece esse termo daqui. Olha só para o t sobre 2. A gente teria infinito menos menos infinito. Porque infinito sobre 2 é infinito. Então, esse menos menos infinito daria mais infinito. E aí, o resultado dá infinito. E esse termo seno de 2t, seno de infinito, não dá infinito, tá? O seno, o valor seno, ele sempre vai ser um valor entre menos 1 e 1. Coloca qualquer valor na sua calculadora, faz o seno de qualquer coisa. Sempre vai dar um resultado entre menos 1 e 1. Pode dar menos 0,8, 0,7, 0, mas nunca mais do que 1 e nunca menos do que menos 1. Por isso que esse termo aqui, seno, a gente nem se preocupa muito com ele. Porque ele não vai tender a nenhum valor, né? Só que esse daqui dá para ver que tende a infinito. Eu vou fazer devagar para vocês poderem ver com calma essas contas que eu fiz. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, ó, vamos considerar que o nosso A, um A, tá? Botei uma letra qualquer. Um A que representa o infinito. Só para no lugar do infinito aqui, ó, esse infinito e menos infinito, eu coloquei o A e o menos A. Que aí vai ser importante que depois a gente vai usar esse resultado para calcular o P também. Então aqui no fundo o que a gente vai fazer é substituir por A no lugar do T, menos substituir por menos A no lugar do T. Então substituindo por A, a gente vai ter A sobre 2 mais seno de 2A sobre 4. Tá vendo? A sobre 2 mais seno de 2A sobre 4. Menos, e aí substitui por menos A. Menos A sobre 2 mais seno de menos 2A sobre 4. Tá vendo? Menos A sobre 2 mais seno de menos 2A sobre 4. Por quê, né? Substituindo aqui por menos A, 2 vezes menos A, mas com menos dá menos, vai dar menos 2A. Então chegamos nesse ponto. Primeira observação aqui é que seno de menos 2A é a mesma coisa que fazer menos seno de 2A. Então isso é uma propriedadezinha trigonométrica. E aí vocês podem até conferir na calculadora. Faz, sei lá, seno de 5. E aí vocês vão ver qual é o valor. Depois faz o seno de menos 5. E aí vocês vão ver que vai dar menos esse valor. Significa que esse sinal de menos aqui, eu posso no seno, isso daqui vale para o seno, tá? Eu posso jogar ele para cá, para fora. Então a gente chegou nessa situação aqui, ó. Isso daqui é o mesmo termo aqui. Todo o resto é igual, né? A única coisa que eu fiz aqui foi passar o menos para fora. E aí o que a gente consegue fazer, ó? Observa que esse menos, eu posso fazer essa distributiva, menos com menos dá mais. Então isso aqui é mais A sobre 2. E menos com menos dá mais. Então isso aqui é mais seno de 2A sobre 4. E aí o que a gente observa? Que a gente tem, ó, A sobre 2 mais A sobre 2. A sobre 2 mais A sobre 2 dá A. Ó, A sobre 2 mais A sobre 2 é igual a A. E seno de 2A sobre 4 mais seno de 2A sobre 4 é um número sobre 4 mais ele de novo sobre 4 vai dar ele sobre 2. Então, se a gente fizer essa conta, dá o seno de 2A sobre 2. E aí aqui fica mais fácil de ver o que eu falei, né? Por quê? Substitui agora por infinito no lugar do A. Ah, no lugar do A, isso vai dar infinito, né? Esse primeiro termo. E esse termo daqui? 2 vezes infinito é infinito. Seno de infinito, como eu falei com vocês, dá, não sei, dá um número entre menos 1 e 1. Quando você pega o infinito mais um número entre menos 1 e 1, isso vai dar infinito, né? Então esse número daqui, como ele é muito pequeno, ele passa a ser desprezível do lado do infinito. Por isso que a energia é igual a infinito. Então essa é a resposta para a energia. E como a gente sabe, se a energia total é infinito, então a potência média não pode ser igual a infinito. Ela tem que ser um número finito, tá? Essa é uma constatação que está lá no livro. Para calcular a potência média, o que a gente faz? A gente substitui nessa fórmula. Limite de t tendendo a infinito, que representa o nosso período, 1 sobre 2t dessa integral de menos t a mais t dá
própria energia, né? O módulo de x de t elevado ao quadrado. Aqui, toda essa resolução da integral é a mesma que a gente fez aqui em cima. Tá vendo? É essa mesma integral aqui. Então, toda essa parte daqui eu vou reaproveitar. Tá? Então, ó, no lugar do x de t, eu coloquei o cosseno de t. A gente já sabe que fazer o módulo de cosseno de t ao quadrado é fazer o cosseno de t elevado ao quadrado, que está aqui. No lugar do cosseno ao quadrado de t, eu vou substituir por 1 sobre 2 mais cosseno de 2t sobre 2. E aí, o nosso resultado dessa integral a gente já fez, ó. Esse resultado aqui, ó. Esse resultado dá o t sobre 2 mais seno de 2t sobre 4. Então tá aqui, ó. No lugar da integral, eu substituí por t sobre 2 mais seno de 2t sobre 4 de menos tzão a tzão, porque são os limites de integração. Então, nossa integral que a gente tem que resolver, né, já está resolvida aqui, né? Bastaria a gente substituir pelo tzão menos substituir pelo menos tzão. Só que por que eu não vou fazer isso? Eu não preciso fazer. Porque a gente já fez essa integral, só que ao invés de usar o t, a gente usou o a. Aqui, ó, a gente não resolveu ela aqui, ó. É a mesma integral, ó, t sobre 2 mais seno de 2t sobre 4, de menos a até a. A gente já fez, que deu esse resultado aqui, ó. A mais seno de 2a sobre 2. O que mudou dessa resolução, né, dos termos para essa de baixo é só no lugar do a gente colocar o t maiúsculo. Então, no lugar do a, se a gente substituir no lugar do a pelo t maiúsculo, a gente vai ter que esse termo daqui, ó, que é o resultado da integral, esse termo daqui, vai ser o t mais seno de 2t sobre 2, que é o que está aparecendo aqui, ó, t mais seno de 2t sobre 2. Então, com isso, esse daqui, ó, é o resultado dessa integral aqui. É o resultado dessa integral. Lógico que a gente não resolveu ainda o limite, então a gente está repetindo esse limite de t tendendo a mais infinito de 1 sobre 2 vezes a integral, a gente está repetindo esse termo. Ó. Esse termo vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo. O que a gente fez foi resolver a integral, né? A gente veio resolvendo a integral e foi repetindo esse limite. Então, passou a ter... A gente chegou até aqui agora, ó, em que a gente precisa fazer o limite de t tendendo a infinito, de 1 sobre 2t, vezes o resultado da integral, que é tzão mais seno de 2tzão sobre 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a distributiva. Eu vou pegar esse termo 1 sobre 2t e vou multiplicar pelo t, mais vou multiplicar ele pelo seno de 2t sobre 2. Então, quando a gente faz essa multiplicação, ó, vai ficar 1 vezes t dá t, dividido por 2t sobre 1, né? Porque aqui não tem nada, né? Sobre 1 vai dar 2t. Então, essa multiplicação 1 sobre 2t vezes t deu esse primeiro termo aqui, ó, t sobre 2t. Mas, agora eu vou multiplicar, ó, 1 vezes seno de 2t dá o seno de 2t. Dividido 2t vezes 2 dá 4t. Então, a gente chegou até esse ponto, ó. Fazendo a distributiva, a gente chegou que o resultado, ó, tudo isso daqui virou limite de t tendendo a infinito de t dividido por 2t mais seno de 2t dividido por 4t. E aí o que a gente vai fazer agora? Vamos resolver esse limite. Olha, já dá para perceber que a gente consegue cortar o t com t, tá vendo? Ó, que tem esse t aqui, que a gente pode cortar com esse t aqui. Isso vai dar 1 sobre 2. Então esse primeiro resultado aqui está aparecendo aqui, ó, 1 sobre 2. Então já resolvemos esse primeiro termo aqui do limite. Dá 1 sobre 2. Tá, mas agora por que esse resultado aqui, esse segundo termo, deu 0? E aí, ó, vamos olhar para ele. E vamos lembrar que o t é um número muito grande, ele está tendendo a infinito. E aí o que eu expliquei para vocês? Ó, seno de 2 vezes infinito. 2 vezes infinito é infinito. Seno de infinito. Quanto que dá seno de infinito? Dá infinito? Não. Não dá infinito. Seno de infinito, eu não sei qual é o valor. Ele é um valor entre menos 1 e 1. Eu não sei qual é esse valor, mas eu sei que o maior valor possível que a gente pode ter é 1. Esse é o maior que a gente vai conseguir. 1 ou, né, o menor que a gente vai conseguir, menos 1. Tá? Então esse numerador daqui, a gente não sabe quanto que ele vale. Mas a gente sabe que na melhor das hipóteses ele vai ser igual a 1. Na pior das hipóteses ele é igual a 0, né? Porque o seno pode dar igual a 0 também.
Só que ele não pode ser um número maior do que 1 e não pode ser um número menor do que menos 1. Beleza? Então, o numerador, a gente já sabe que é um número entre menos 1 e 1. E o denominador? Olha, substitui no lugar do t por infinito. 4 vezes infinito é infinito. Então, o denominador, ele dá infinito. O que é infinito? Infinito é um número muito grande. O numerador é um número muito pequeno. 1 dividido pelo denominador, que é um número muito grande, infinito. Pega a calculadora e faz o 1 dividido por um número muito grande. Faz 1 dividido por 1 milhão. Depois faz o 1 dividido por 1 trilhão. O que vocês vão observar? Que à medida que esse número cresce, o resultado dessa divisão, à medida que o denominador cresce, o resultado dessa divisão vai ficando cada vez menor. Ou seja, no limite, quando esse denominador é infinito, o resultado dessa divisão vai dar 0. Beleza? Então, 1 sobre 2 mais 0 é igual a 1 sobre 2. Então, observem que o que a gente fez nessa aula? A gente aplicou as fórmulas, a gente resolveu as integrais, e nessa resolução de integral a gente fez uma revisão de cálculo, né? Tanto para a resolução das integrais, quanto para a resolução dos limites. Então, observem que essa disciplina a gente precisa fazer uma boa revisão lá de cálculo diferencial integral. Beleza? Então, fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!